Também quero lembrar que no sábado, aqui no seminário, e no domingo também pela manhã, a nossa irmã Andréa Cury, estará também participando conosco. Creio que vai ser uma bênção também. No seminário Vida no Espírito, A Edilene também pede para avisar os irmãos, a partir desse mês de junho, na quarta-feira, das 3 às 5 da tarde, ela estará aqui para orar pela igreja, com a igreja. Então, se você não tem nenhum compromisso profissional, na quarta-feira, das 3 às 5, e puder estar aqui, venha, a igreja estará aberta, você pode vir orar também aqui. Abra sua Bíblia em Salmos, nós vamos ler o Salmo de número 127. Sempre é importante orientar os visitantes que nós temos o culto infantil. E agora as crianças, quando chegam com os pais, já podem ir direto para o culto infantil lá na sala no fundo, tá? Antes elas participavam do louvor aqui, tal, mas agora estão participando do culto integral lá, Então, sempre orientar quando tiver visitante, especialmente você que traz algum visitante que tem criança, já orientar sobre isso, tá? Que tem um culto das crianças. 127. Quem encontrou, diga amém. Então, tá bom. Muito conhecido esse salmo. Creio que Deus tem uma palavra abençoada para as nossas vidas nesta noite. Vamos ler. O salmista diz assim, um salmo que foi composto por Salomão: Cântico para os peregrinos, ou Cântico dos degraus, o caminho de Jerusalém. Esses são salmos de romaria, Quando a gente fala em romaria, já se remete à Igreja Católica, as romarias. Mas o povo de Israel fazia romaria. O que era isso? Eles saíam das suas casas e iam para a casa de Deus. E esses são os salmos dos degraus do templo. São cânticos de romaria, de peregrinação. Eles vão do 120, começa ali no 120, tá? No 122 diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eles já saíam de casa cantando essas coisas, pelas ruas de Jerusalém, para ir à casa do Senhor. O povo era crente, é uma nação que é crente. Quando eu cheguei em Jerusalém, visitando lá, em 2013, eu cheguei no sábado, à tardezinha, e foi interessante, porque eles estavam terminando o Shabat, e eles saíam das suas casas e estavam indo para a sinagoga mais próxima para entregar o Shabat, para participar do culto na sinagoga. E você vê judeu na rua, andando exatamente para ir para a sinagoga, porque o comércio está fechado. O domingo deles lá é de sexta para sábado, o comércio está fechado. Então eu posso imaginar, exatamente nos dias de Salomão, nos dias de Davi, o povo, a nação toda era crente, não é diferente de Israel agora. Israel, nem todo mundo lá é crente, tem um bocado de ímpio lá dentro hoje, tá?
É judeu de nascimento, mas no coração não é judeu. É ímpio, infelizmente, precisa, né, se converter. Mas naquela época aqui, eles saíram das suas casas e cantando esses hinos até chegar no templo para o culto ao Senhor, levando seus sacrifícios ao Senhor. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores ou edificadores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas ou vigias. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em seguir o alimento, em conseguir o alimento. Pois Deus cuida, diga comigo, Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Não há sacrifício ou trabalho humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre o seu povo. Esta é a mensagem central do Salmo 127, atribuído a Salomão, que foi um grande edificador, um grande construtor e pai. Aqui nós somos ensinados que os que edificam casas e cidades, sistemas e fortunas, igrejas e impérios, todos trabalham em vão se o Senhor não estiver abençoando, se Ele não estiver presente. Mas sob a bênção de Deus, se nós edificarmos, nós vamos descansar perfeitamente. E ele diz também que os filhos, que aqui em hebraico são chamados de edificadores, são descritos como edificando famílias sob a mesma bênção de Deus, trazendo grande honra e felicidade aos seus pais. De maneira que o Salmo 127 é chamado de o Salmo do edificador, do construtor. Cada casa é edificada por algum homem, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. Você pode repetir isso comigo? Cada casa é edificada por um homem, mas aquele que edifica todas as coisas é Deus. E ele diz, inicia o seu salmo já dizendo: se o Senhor não edificar a casa, o trabalho é vão. A sentinela guardando a cidade é inútil. E a palavra-chave desse verso 1 aqui é a palavra vão, que se repete 3 vezes. Não é que o Salmo está dizendo que você não deve fazer nada, que você não deve esforçar-se, que você não deve trabalhar. Pelo contrário, o que a Bíblia está dizendo é que conta com o seu esforço, conta com o seu trabalho. Agora, o que você não pode fazer, eu não posso fazer, é nos esquecermos de que Deus é que nos dá saúde para fazer, é que Deus que está conosco é que nos faz prosperar. Em Gênesis 26, por exemplo, diz que houve fome na terra. E Isaac desejou descer ao Egito para buscar dias melhores. E Deus lhe disse: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô. Eu sou o Deus de Abraão, né? Eu sou Deus. Vou te prosperar nessa terra.
Pode plantar. E ele plantou. E diz a Bíblia que ele teve um retorno de 100%. E o texto diz assim, em Gênesis 26. Diz que Isaac se tornou poderoso, riquíssimo, porque o Senhor era com ele. E porque o Senhor o abençoou. Tira o mérito do plantio, do trabalho, do esforço, de meses plantando de Isaac? Não. Ele fez a parte dele. Mas o texto é caprichoso em dizer que a diferença foi a bênção de Deus e a presença de Deus. Porque no ano anterior ele já havia plantado e teve prejuízo. Então por isso que se o Senhor não edificar a casa, não é o caso de Isaac. Ele temia o Senhor. E ele estava passando por uma provação, porque naqueles dias a terra estava passando por isso. Ele não estava passando por essas provações por causa de pecados pessoais. Mas aqui o salmista está advertindo o coração orgulhoso, de que acha que através dos seus recursos, da sua força, da sua sabedoria, é capaz de obter sucesso sem a presença de Deus, sem precisar de Deus. Em Deuteronômio capítulo 7, se eu não estiver enganado, antes do povo entrar na terra prometida, Deus fez-lhe a seguinte advertência: vocês vão para uma terra que vocês não plantaram, e é uma terra muito próspera, e vocês vão prosperar nessa terra. Agora, quando vocês verem que vocês estão prosperando, não batam no peito de vocês e digam: o meu braço, a minha força é que me deu essa prosperidade. Deus diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos dá poder para adquirires riquezas. O que o salmista está querendo dizer para mim e para você, é para a gente não colocar a confiança nos recursos que nós temos, mas a nossa confiança em Deus. Submetemos os nossos projetos à vontade de Deus. Porque quando nós temos projetos que não estão alinhados com a vontade de Deus, os nossos projetos são frustrados. Especialmente na vida daquele que serve ao Senhor. Porque o Senhor deseja cuidar de você. E não quer que você sofra. Porque em Provérbios 10 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não causa dores. Então, quando você está prosperando, porque Deus está te abençoando, pode ter certeza que não vai ter problema, infortúnios, sofrimentos. Agora, a riqueza sem Deus traz muita dor de cabeça. Então a palavra de Deus nos mostra claramente em Gênesis capítulo 11, por exemplo, que quando o coração dos homens não está alinhado com o coração de Deus, Deus frustra os seus planos. O povo de Babel resolveu construir uma grande cidade para em memória, em celebração do seu próprio nome, e uma torre. E eles disseram: eia, subamos e edifiquemos uma cidade, uma torre para celebrar o nosso nome. E Deus devolve as palavras deles com as palavras deles. E Deus diz assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo: eia, desçamos e confundamos a língua deles. Interessante isso. Como Deus tem senso de humor, não é verdade? Deus tem senso de humor. Gente, porque esse povo em Gênesis 11 está dizendo: eia, subamos e edifiquemos
uma cidade para nós, uma torre para nós. E Deus diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Quem ganhou? Deus. Não vai dar certo. Agora, Salomão desejou construir uma casa para Deus e triunfou. Por quê? Porque estava alinhado com o coração de Deus. Deus queria essa casa, que Davi desejou fazê-la, mas Deus disse: não, teu filho, porque você foi homem de guerra, você conquistou muitos reinos, eles vão derrubar essa casa aqui só para se vingar de mim, mas o teu filho vai construir essa casa. E tem mais, a Bíblia diz que Deus usou o ímpio, que ofereceu dinheiro e mão de obra de graça para Salomão. Amém? E mais, Deus ainda deu um palácio para Salomão. De maneira que quando os nossos projetos estão alinhados com o coração de Deus, dá certo. É sobre isso que Tiago, o irmão do Senhor, acho que no capítulo 2, ele fala sobre a falibilidade dos projetos humanos. Ele vai dizer assim: quando vocês desejarem fazer alguma coisa, não digam no coração de vocês de maneira arrogante: nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos sair daqui para outra cidade, vamos viajar, vamos empreender. Não. Vocês devem dizer o seguinte: se Deus quiser. Isso incomoda muitas vezes as pessoas que não temem ao Senhor, não é verdade? Quando você fala assim, se Deus quiser, aí ele já fica incomodado. Mas é isso mesmo. Porque que garantia você tem que você estará vivo até terminar esse culto? Quem tem essa garantia? Levante a mão. Tem alguém aí? Não. Não. Nós não temos essa garantia. Por isso é o seguinte: se Deus quiser, amanhã nós vamos trabalhar e muito. Amém? Se Deus quiser, estaremos sábado aqui para o seminário Vida no Espírito. Amém? Se Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui, na Santa Ceia do Senhor. Se Deus quiser. Isso é normal na vida daquele que teme ao Senhor. De maneira que a colher de pedreiro e o martelo, a serra e a plaina são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obra. Você está entendendo? Diga comigo assim: a colher de pedreiro e o martelo, a serra e a plaina são instrumentos inúteis, a menos que Deus seja o mestre de obra. Se Deus estiver na sua vida, vai dar certo. Se o Senhor não guardar a cidade, no verso 1 ainda diz isso. Observe que o salmista não pede que o edificador deixe de trabalhar, nem que as sentinelas ou vigias deixem de vigiar. Presume-se que eles vão fazer isso, que o edificador vai edificar, que os vigias vão passar pelos muros largos para poder anunciar a vinda do inimigo. Mas o que o salmista quer dizer é o seguinte: se Deus não estiver conosco, o vigia vai falhar, o edificador vai falhar. Se Deus não estiver no meio da cidade, como diz o Salmo 46,
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o verso diz: e Deus está no meio dela. E esse salmo foi escrito quando Senaqueribe cercou a cidade de Jerusalém. E ele disse: cerquei Ezequias dentro da cidade. E ele ficou ali meses para ver se o povo de Israel se entregava. Era uma estratégia. Só que ele esqueceu que ele cercou a cidade, prendeu Ezequias com Deus dentro da cidade. O negócio não vai terminar bem para Senaqueribe. Não vai terminar. Vai dar B.O. E deu. E deu. E ele ameaçou. E disse para o povo de Judá: não confie nas palavras de Ezequias. Olha para as nações ao redor. Veja qual nação, qual Deus conseguiu me vencer. Se entreguem. Rápido. E Deus levantou o profeta e disse: não tenham medo das palavras de Senaqueribe. Ele nem vai entrar aqui na cidade, nem flecha ele vai jogar. Naquela noite, Deus enviou um anjo e matou, se eu não estiver enganado, 180.000 soldados inimigos. Corpos mortos. De maneira que Deus precisa estar dentro da cidade. Então diz que Deus guarda a cidade. E nós precisamos acreditar nisso, orar pela nossa cidade. Orar também para que Deus guarde a nossa cidade. Amém? Você vai entregar a sua cidade para quem? Você vai consagrar a sua cidade para quem? Né? Para um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não conseguem andar? Ou você vai entregar e consagrar a sua cidade, a sua nação, ao Deus vivo e único Deus? Porque não há Deus além dele. Então Deus guardando a cidade é mais importante do que um exército de vigias insones. A minha mãe, ela estava ainda aprendendo a confiar em Deus. Eu era já pastor, e eu era pastor lá na cidade que eu cresci, né, no interior da Bahia, e fui pastor dessa igreja também, a igreja onde eu me converti, depois de alguns anos. Eu acho interessante é que às vezes a gente precisava viajar, tinha reunião do presbitério, às vezes eu pregava em alguma outra cidade, e aí minha mãe perguntava: e a casa, vai ficar com quem? Eu falei: mãe, eu já fechei, né? Não vai dormir lá ninguém não, tem que ver algum menino da igreja, né, para ficar lá, para dormir, tomar conta da casa, não sei o quê. Eu falei: mãe, eu já fechei a casa, né? Já orei, Deus vai tomar conta. Aí um dia, nessa conversa com ela falou bem assim para mim: mas é bom mais alguém. Olha a ingenuidade da minha mãe, gente. Gente, eu não consegui conversar mais, discutir. Falei, eu dei risada, né? Falei: deixa quieto, né? Eu vou convencer como? Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que aprender a confiar em Deus mesmo, né? Porque a gente acha que Deus não é suficiente. Tem que ser Deus e mais nós, né? E Deus e mais alguém, né? A casa não está totalmente segura, né? Só com Deus tomando conta. Gente, né? Você não acredita que alguém possa falar isso, mas
ela falou na liberdade com seu filho, mas às vezes a gente tem essa atitude, a gente não fala, né? Mas às vezes a gente tem essa atitude, a gente não acha que é suficiente confiar somente em Deus. A gente fica dizendo, precisa disso, precisa daquilo, precisa de fulano de tal, ciclano, beltrano. Chega um momento, meu irmão, que você está no deserto, não tem ninguém, você só tem Deus mesmo. Não é verdade? Aí você chega à conclusão, foi Deus que me deu esse negócio. Porque eu não tinha chance nenhuma. Foi Deus que colocou José lá no Egito. Foi Deus que colocou Davi como rei. Porque eles não tinham chance nenhuma. Nem aos olhos dos próprios pais e irmãos. Tinham? Não. Porque ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. E para fechar, eu quero trabalhar essa questão do descanso em Deus. O verso 2 diz que é inútil a gente levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Porque se no versículo 1 nos adverte sobre o excesso de confiança, o versículo 2 nos adverte sobre o excesso de trabalho, principalmente o trabalho ansioso e fatigoso. É quando a gente está trabalhando sem ter prazer no trabalho. Esse verso não está dizendo que é errado você trabalhar, que é errado você levantar cedo, que é errado. Não! Você às vezes dormir tarde de vez em quando. Não, não é errado. Mas o que o verso quer dizer para a gente é que o nosso trabalho deve ser uma bênção da qual nós desfrutamos e não um fardo que nós carregamos. Porque na língua romana, no latim, trabalho é trapalho, é forca, é um negócio assim, sabe? Eu vou para o trampo, né? Eu vou para a luta. Tem gente que chama o trabalho assim, né? Eu vou para a luta, eu vou para a guerra. Então qual é a visão que essas pessoas têm de trabalho? Que elas vão para a guerra. Então a Bíblia está dizendo para a gente que trabalho não precisa ser um fardo, mas uma bênção de Deus. Porque você está co-criando com Deus. O trabalho é de Deus, tá bom? O trabalho é de Deus. Já existia antes da queda e continua depois da queda. E no reino eterno, vindouro, você sabia que a gente vai ficar lá só sentado lá cantando? Vai trabalhar, sabia? Vai trabalhar, vai cuidar do jardim lá, do rio, vai pescar, um bocado de coisa bonita lá. Lógico, novos céus e nova terra. Tem rio lá, só o mar que não vai ter. O Apocalipse diz que o mar não vai existir mais, porque ele é símbolo de revolta. Então as águas do rio, né, mais mansas, calmas, né? Então, meu irmão, trabalho é bênção, não é maldição não. Só que tem gente que nega o descanso a si mesmo. Ele acorda de manhã cedo, atribulado. O dia vê ele assim, né? Ele não dá nem bom dia para a cidade. E quando a noite o dia se declina, a noite chega, ele continua trabalhando e a noite é testemunha contra ele. Porque o toque de recolher já foi batido e ele está lá afadigado, trabalhando. Mas a Bíblia diz que com os crentes é diferente, que o Senhor dá sono, descanso aos seus amados. A palavra aí é um trocadilho com o nome que Deus deu a Salomão. Você sabia que Deus deu um nome a Salomão? Salomão foi o nome que os pais deram a ele. Mas Gedidias, que significa amado de Deus, foi o próprio Deus que deu para Salomão. Então ele está fazendo um trocadilho com isso.
dizendo: olha, Deus dá o descanso, o sono, não só o descanso no sentido psicológico, mas descanso físico também. Deus dá descanso aos seus gedidias, aos seus amados. Então dá a Salomão e dá a todos aqueles que são amados de Deus. Então Deus espera que o crente confie nele, descanse nele. Ele é o seu sábado, Ele é o seu descanso, Ele é o seu Shabat. Ter prazer no Senhor. Ele disse, lá em Mateus 11, 28, o quê? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O crente fiel jamais será preguiçoso, nem extravagante, porque se ele for, vai ser ruim para ele. Mas o crente fiel, ele trabalha, é próspero e é feliz. Porque a fé em Deus traz consigo a calma e expulsa os distúrbios que dia e noite assassinam a paz. Quem não tem paz? O profeta disse: quem não tem paz é o ímpio. Mas aquele que ama o Senhor e que é amado do Senhor, descansa em paz. E finalizando, nos versos 3 a 5, o salmista fala sobre a herança do Senhor, fala dos filhos desses homens que temem a Deus, os filhos dos crentes em Deus, porque nada adianta construir casas, guardar as nossas casas, construir e guardar cidades e nações, se não há gerações futuras para herdá-las, e para dar continuidade à família, à cidade e à nação. Lá no meio do povo de Israel, meu irmão, eles não tinham casais que não queriam ter filhos. Eles não viam dessa maneira. Outra coisa, no meio do povo de Israel, não tinha esse negócio de aborto. Não tinha nada disso. Nem aborto. Eles não viam os filhos como peso, mas como bênção de Deus. Deus dá os filhos não como uma punição ou uma carga, mas como uma bênção. Onde a sociedade é organizada corretamente, os filhos são considerados não como um estorvo, um problema, mas como uma recompensa, diz o Salmo, um galardão de Deus. E o salmista diz que um guerreiro se alegra com as armas, para que eles possam voar com essas armas. E porque eles não conseguem fazer. Por que um guerreiro ele usa uma flecha? Para alcançar aquilo que ele não pode alcançar com as suas próprias forças. Então as flechas vão voar no lugar do guerreiro e vão chegar aonde ele não pode chegar. E vai alcançar os objetivos. E Davi fez bem ao chamar os filhos de flecha. Por quê? Porque se os filhos forem bem criados, esses filhos atacarão os inimigos dos seus pais. Agora, se forem mal criados, vão atacar os pais. Né? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O salmista está dizendo que os filhos são como frutos e flechas, e tornam o lar um pomar, que indica prosperidade, suprimento, e um arsenal. Os pais devem tê-los por perto, quando criança, instruindo-os e nutrindo-os, para que se tornem úteis à família e à sociedade. Quando educam seus filhos, os pais têm alegria nos seus filhos e a sociedade agradece. Por isso que Deuteronômio 6 precisa ser revisitado constantemente.
que é o compromisso dos pais em educar os seus filhos na palavra de Deus. No temor do Senhor. Filhos piedosos, filhos que amam a Deus. Agora, nem todo mundo deve se casar. Tem aqueles que Deus vai dar o dom do celibato. Né? Muita gente não sabe, mas John Stott não foi casado. Foi uma bênção de Deus. Ele foi uma bênção na terra, mas nunca casou. Então tem gente que não vai casar. Nem todo casal também pode ter filhos, mas pode adotar. Mas todo adulto pode cuidar de crianças. Todo adulto pode proteger crianças. Todo adulto pode ser exemplo para as crianças. Todo adulto pode ter ações para proteger a infância das crianças, seja da nossa igreja, seja da nossa cidade. Nem todos nós, dentre nós, vamos ter filhos, mas todos nós, adultos, podemos cuidar das crianças e nos lembrarmos das palavras do Mestre: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Eu queria finalizar, queridos, dizendo que porque a família importa, devemos fazer um pacto pela família. Como? Como nós fazemos um pacto pela nossa família? Orando pela nossa família. Buscando a instrução na palavra de Deus. Instruindo os nossos filhos na palavra de Deus. Casais devem viver a vida comum do lar com sabedoria e entendimento. Maridos que amam suas esposas como Cristo amou a igreja, que deu sua vida por ela. Esposas que respeitam seus maridos e que se submetam à liderança dos seus esposos. Filhos que obedecem aos seus pais, honram aos seus pais. Um pacto pela família implica em nós defendermos os valores da família cristã na sociedade. Não ter medo de dizer que macho é macho e fêmea é fêmea. Não ter medo de dizer que Deus criou macho e fêmea. Qualquer coisa diferente disso é distúrbio psicológico. Precisa de aconselhamento, precisa de acompanhamento, precisa de ajuda, precisa do abraço, do acolhimento da igreja. Mas não vamos deixar de dizer para as pessoas a verdade de Deus sobre a família, sobre casamento, sobre homem e sobre mulher. Comprometidos com a família, pactuados com a família, dentro dos valores de Deus, casais não podem usar o divórcio como primeira opção, mas como a última opção, depois de esgotadas todas as tentativas para viver bem. Buscar ajuda, buscar aconselhamento. Pessoas pactuadas com a família, elas oram pela sua família. Josué, no seu livro, no capítulo 24, ele reuniu o povo de Israel e disse assim: quanto a vós outros, eu não posso responder. Agora, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Escolhas definem destinos. Não adianta você ficar em cima do muro. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor.
Nós precisamos tomar uma posição pela nossa família, de sermos uma família verdadeiramente cristã. Uma família que louva a Deus, adora a Deus. Deus está no centro desse casamento. A gente não toma decisões a despeito de Deus, pelo contrário, a gente busca a direção de Deus. Isso é uma família cristã. Uma família que se importa com a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras Sagradas. E por isso, nesta lei, medita de dia e de noite, porque encontra nela a direção para a sua vida e a prosperidade. Estamos comprometidos? O que Deus falou com você durante esse mês da família? Quais são os desafios do Espírito Santo ao seu coração durante esse mês em relação à sua família? Que tipo de mudança você precisa começar a partir de agora? Ou que talvez você já começou. Talvez com a primeira pregação. Quando? O que nós vamos fazer com tudo que nós ouvimos sobre casamento, sobre o cuidado das crianças, sobre a educação dos filhos, sobre a nossa família?